de número 3 da nossa nova revista da Escola Bíblica para Todos, Uma Jornada de Fé. Estamos concentrados esse ano no Pentateuco, os primeiros 5 livros da Bíblia, que também apontam para o Novo Testamento, como muitas das vezes já falamos aqui. E hoje adentraremos na lição que é uma das mais conhecidas, eu imagino, da igreja, que é justamente sobre a libertação do povo de Israel do Egito. Então, estamos na lição Uma Jornada de Fé, é o tema da nossa revista desse trimestre, a formação do povo de Israel e a sua herança espiritual. Como já foi predito aqui, nós sabemos que vivemos no mundo físico, mas grande parte das nossas ações e das nossas reações tem de ser feitas no mundo espiritual, porque quem rege o mundo físico é o mundo espiritual. Se concentrarmos todas as nossas energias no mundo físico, provavelmente nos cansaremos e não chegaremos a lugar algum. Agora, se você concentrar todas as tuas forças no mundo espiritual, mesmo que tua força física seja pequena, mas se você concentra no mundo espiritual, Deus te potencializa e você vence guerras no mundo físico. Diga glória a Deus por isso. Amém? Vamos para a lição, irmãos. Lição de número 3, um libertador para Israel, a parte inicial. Nosso textuário já foi lido aqui, que está em Êxodo, capítulo de número 3, e o versículo de número 14, que diz: E disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós. Aleluia. Nossa verdade prática diz: assim como Moisés, usado por Deus, libertou Israel do cativeiro, Cristo liberta da escravidão e do pecado do mundo. Da escravidão, do pecado e do mundo. A nossa leitura bíblica em classe também já foi lida aqui, está em Êxodo, capítulo de número 3, do versículo de número 1 ao versículo de número 9. Eu creio que os irmãos também já leram em casa a leitura bíblica em classe. É a passagem bem conhecida de quando Deus se revela a Moisés através da sarça ardente. Nossos objetivos específicos é compreender como se deu a chamada e o preparo de Moisés, saber quais foram as desculpas apresentadas por Moisés ao Senhor e analisar como foi a apresentação de Moisés a Faraó. Irmãos, para que a gente adentre a lição aqui, os irmãos estão vendo ali um mapa, nós conhecemos a história de Moisés, a forma com que Deus o livrara desde o princípio da sua existência, desde quando Joquebede gerou Moisés em seu ventre, e havia uma ordem por parte de Faraó para exterminar toda criança do sexo masculino que nascesse entre os hebreus. Essa era a proposta de Faraó para a época. Só que nós conhecemos a história, nós sabemos que a mãe de Moisés, ou melhor, a irmã de Moisés, a família de Moisés, arma um plano para que ele fosse livrado dessa sentença de morte desde o início da sua existência. Por conta disso, Deus vai começar já a história de Moisés dando-lhe livramento. Moisés então recebe esse livramento enquanto ainda é um bebê, colocado num cesto e para entre os juncos, e é encontrado pela filha de Faraó. A infância de Moisés, os primeiros períodos de vida de Moisés, é justamente no Egito, sendo criado pela filha de Faraó. A Bíblia nos diz que Moisés vai ficar 40 anos no Egito, aprendendo e portando-se como um verdadeiro egípcio. No Egito, irmãos, nós somos leitores da Palavra de Deus, alunos da Escola Bíblica para Todos. Nós sabemos que o Egito era uma grande potência nos tempos de Moisés. O Império Egípcio, ele era muito grande e muito tecnológico.
Grandes coisas que nós observamos ainda nos dias de hoje, como as grandes pirâmides do Egito, os cientistas ainda em 2023 estão quebrando cabeça para tentar descobrir como é que aquele povo conseguiu construir uma arquitetura daquela no meio do deserto. Então o povo egípcio, que também criou o papel, como hoje nós conhecemos, na verdade na altura era o papiro, e tantas outras tecnologias que se encontrava já no Egito Antigo. Moisés, sendo criado como um egípcio, teve acesso a toda essa informação, a toda essa cultura, a todo esse conhecimento. Mas o ponto é que desde o nascimento de Moisés, Deus o estava preparando para uma grande obra. Deus havia investido na vida de Moisés. Moisés não recebeu o livramento por acaso. Moisés não foi encontrado pela filha de Faraó por acaso. Moisés não cresceu no Egito por acaso. Tudo aquilo que aconteceu na vida de Moisés era Deus escrevendo a história do seu povo para que o seu nome fosse glorificado. Então, muitas das vezes nós não entendemos o trabalhar de Deus. Nós não entendemos o porquê somos perseguidos muitas vezes. Nós não entendemos o porquê, às vezes, na nossa concepção, nós estamos sofrendo. Mas deixa eu já iniciar essa lição dizendo que para tudo que acontece na tua vida, no futuro, você glorificará o nome de Deus, porque você é um projeto de Deus para uma obra específica, para um tempo específico, e o nome do Senhor será glorificado. Amém? Então Moisés passa esses 40 anos no Egito. Nós conhecemos a história dele. Ele vai no afã de defender alguém do seu povo, ele vai acabar por matar um egípcio. Ele vai pecar contra Deus, pecar contra o povo e vai fugir do Egito. E ele vai parar nas terras de Midian. Lá ele vai constituir família, iniciar a sua estrutura familiar, vai casar com a filha de Jetro. E a Bíblia nos diz, irmãos, que ele estará apacentando ovelhas. Isso é de mais interessante, mas nós já vamos entrar nesse ponto. Mas fato é que Moisés estava vivendo nessa região. Ele saiu do Egito, foi para Midian, e aqui ele apacentava ovelhas ao pé do Monte Sinai, ou ao pé do Monte Horebe. Sinai e Horebe é o mesmo monte geograficamente. Os nomes são diferentes, mas é o mesmo lugar. Quando você vê Monte Horebe ou Monte Sinai, é o mesmo ponto geográfico que fica aqui entre Midian e o Egito. A distância, irmãos, então Moisés ele saiu do Egito e foi constituir família aqui depois de ter cometido um assassinato, um homicídio no Egito. Então ele está vivendo aqui nas terras de Midian, apacentando ovelhas quando Deus vai se encontrar com ele. Mas o chamado dele vai fazer com que ele saia de Midian até o Egito novamente. Essa distância entre Midian e o Egito é de aproximadamente 320 quilômetros. O homem vai caminhar para voltar no início. Eu tenho uma frase, irmãos, que nunca saiu mais na minha cabeça depois que eu aprendi. Muitas das vezes, quando a gente não sabe para onde a gente vai, o melhor a fazer é voltar ao início. Isso é uma instrução que a gente recebeu, eu recebi quando ainda estava na aeronáutica, na Força Aérea Brasileira, que se você está num ambiente de mata, ou seja lá onde é que você esteja, e se você se perder, volte ao início, ao local onde você estava. Não dá para você prosseguir se você já está perdido, como diz o adágio também. Para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve, não é verdade? Então, se você está perdido, o ideal é você voltar ao início. E Deus ele tem essa particularidade quando ele chama alguns para uma grande obra, ele faz com que a pessoa retorne no princípio, no início, para que então ela se localize e consiga avançar. Tem muita gente que não está conseguindo avançar, porque não aprendeu as lições do início. A gente vê, muitas das vezes, irmãos, a gente vê as notícias, observa alguns ministérios por aí e acolá,
porque perderam as lições do início. Querem fazer coisas novas, inventar coisas novas, viver uma novidade, perdendo os princípios do início. Isso é um perigo, irmãos. A Bíblia nos diz que Deus dá uma ordem dizendo: olha, quando cria a arca será conduzida pelos levitas, vão levar sobre os ombros. Mas daí lá na frente Davi pensa: isso daí era antigamente, vamos fazer um carro de boi. Ele faz um carro de boi e a gente conhece o desfecho da história. A novidade que Davi estava tentando criar vai causar a morte de um homem. Uzá vai morrer por conta de uma novidade. O que Davi vai fazer? Vai voltar ao início. Chama os levitas, vamos fazer como antigamente. Amém ou não amém? Irmãos, nós só conseguiremos avançar se estivermos abalizados em princípios que Deus estabeleceu desde o início. A única forma da igreja vencer ainda é na oração, ainda é no jejum, ainda é com a boca no pó. A igreja pode ter grandes templos, a igreja pode romper financeiramente, mas o segredo para alcançarmos a vitória está lá no início. Como é que é? É buscando a Deus em oração, em clamor, em jejum. Você pode ter faculdade, pode ter dinheiro, pode ter conhecimento, mas tem princípios que são inegociáveis. Moisés, você vai ser um grande libertador? Vai, mas volta lá ao início, volta lá no Egito, que você não aprendeu tudo ainda. Ele tinha saído de lá como um homicida, agora vai voltar como libertador. Ele tinha saído de lá como um fugitivo, agora vai voltar como um representante de Deus para o povo. Amém? Moisés, a sua chamada e seu preparo. Deus chama o seu escolhido. Quando o Senhor escolheu e chamou Moisés para libertar o seu povo, ele estava pastoreando ovelhas, um excelente aprendizado para quem mais tarde iria ser o pastor do povo de Deus, ou seja, Israel. É Deus que chama e separa aqueles que vão dirigir o seu rebanho. Ele continua vocacionando e capacitando para o santo ministério. O Senhor chama, mas cabe ao homem cuidar do seu preparo e ser útil a Deus. Irmãos, Moisés, ele não está, como diz o hino nacional brasileiro, deitado eternamente em berço esplêndido. Moisés está trabalhando, cuidando do rebanho. Ele já está fazendo alguma coisa quando Deus o chama. Tem gente que acha que Deus vai o chamar enquanto ele está assistindo série. Não vai. O chamado de Deus não ocorre enquanto você está gastando tempo arrastando o feed para cima do Instagram. O chamado de Deus ocorre quando você já está trabalhando. Aqui no ministério, quando tem as ordenações, é dito aqui que um diácono, ele não é ordenado ao diaconato se ele não estiver exercendo a função de diácono. Da mesma forma, um presbítero não vai ser ordenado ao presbitério se não estiver exercendo a função de presbítero. O evangelista também não, e o pastor também não, e assim sucessivamente, porque Deus não chama quem está parado. Moisés estava apacentando as ovelhas quando Deus o chamou. Deus estava o preparando para aquilo que teria no futuro. Irmãos, quem não valoriza as coisas pequenas nunca ficará sobre as coisas grandes. Quando Deus chama Davi, um dos maiores líderes também do povo de Israel, o que Davi está fazendo? Apacentando ovelhas. E quem não cuida de ovelha não serve para cuidar do povo, porque ovelha é um bicho difícil, irmãos, de cuidar. É um bicho manhoso. A ovelha, ela não fica em qualquer lugar. A ovelha, se ela sentir que ela está sendo maltratada, ela vai embora. Você sabia disso? Se a ovelha estiver no ambiente e o pastor não estiver cuidando bem dela, ela vai embora por conta própria. Cuidar de ovelha é difícil. Se a ovelha estiver num local e o pasto não estiver bom, ela vai embora, ela só come grama verdinha. A ovelha só fica aonde ela é bem tratada. Então, quem não consegue apacentar a sua casa, diga glória a Deus. Quem não consegue apacentar os seus amigos,
não vai conseguir apacentar uma igreja. Se você não consegue ser pastor do seu ciclo mais íntimo, como é que você vai ser pastor do rebanho de Deus? Se você não consegue cuidar das coisas pequenas, como é que Deus vai te dar coisas grandes? Se você não consegue respeitar a sua liderança, como é que você vai respeitar Deus? Se você não consegue cumprir tarefas pequenas, Deus não te colocará em tarefas grandes. Deus chama e separa aqueles que vão dirigir o seu rebanho, porque eu sei que quando eu falei que se você não consegue ouvir a liderança, você já pensou, mas eu não obedeço o homem, eu só obedeço a Deus. Mas a lição diz que Deus é quem chama e separa aqueles que vão dirigir o seu rebanho. Tem gente que diz, eu só obedeço a Deus, não obedeço ao homem, por isso que eu sou rebelado. A Bíblia diz que é Deus quem chama e separa aqueles que vão dirigir o seu rebanho. Como disse o nosso pastor presidente aqui, cada um tem o líder que merece. Se você não está gostando, a culpa é sua. O problema é seu, mas ainda é Deus quem chama aqueles que vão dirigir o seu rebanho. E Ele continua vocacionando e capacitando para o santo ministério. O Senhor chama, mas cabe ao homem cuidar do seu preparo para ser útil a Deus. Irmão, se você quer ser uma bênção, se prepare para tal. Se você quer ser alguém que Deus usa de maneira poderosa, se prepare para ser alguém que Deus usa de maneira poderosa. Se Moisés não cuida do rebanho do seu sogro, não cuida do seu rebanho, ele não serviria para cuidar do povo de Israel. Interessante, irmãos, que quando Deus chama Moisés, Ele diz, olha, enquanto Moisés está apacentando o seu rebanho, a gente sabe, ele vai subir até o monte, vai ter uma sarça pegando fogo, mas ela não se consome. A Bíblia nos diz que o anjo do Senhor, e entenda, você que é leitor da palavra de Deus, que lá a expressão o anjo do Senhor, a palavra anjo, está com A maiúsculo. Quando aparece a palavra anjo do Senhor com A maiúsculo, é uma forma teofânica, ou seja, é o próprio Jesus Cristo pré-encarnado falando com alguém. Entenderam? Diga glória. Estamos num culto de ensino. Quando aparece a expressão o anjo do Senhor e o A está com a letra maiúscula, é o próprio Jesus aparecendo. Quando aparece anjo em letra minúscula, é só um mensageiro, pode ser qualquer outro anjo, mas quando aparece o anjo do Senhor com A em letra maiúscula, é uma forma teofânica. Então há ali uma expressão teofânica da parte de Jesus Cristo falando com Moisés, dizendo, Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o local onde tu está pisando é um local santo. E ele vai se apresentar dizendo, eu sou o Deus dos teus pais, eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac e eu sou o Deus de Jacó. Quando Deus fala que é o Deus de Abraão, a gente gosta, porque Abraão é o pai da fé. Quando fala que é o Deus de Isaac, a gente gosta também, porque o Isaac é o filho da promessa. Mas ser Deus de Jacó, daí já é um pouco mais complicado, porque a gente conhece a história de Jacó. Jacó era enganador, ele enganava, ele usurpava, ele era um camarada difícil de lidar. Mas Deus pegou Jacó no vale, mudou a história dele e disse, tu eras Jacó até ontem, porque a partir de hoje tu é Israel, tu é povo escolhido, tu é povo de promessa. Então quando Deus se encontra com Moisés e diz, eu sou o Deus de Jacó, ele está dizendo, Moisés, tu era conhecido como homicida até ontem, tu era conhecido como fugitivo até ontem, tu era conhecido como exilado, refugiado até ontem. A partir de hoje eu estou te chamando para ser libertador do meu povo, eu estou te chamando para ser um líder espiritual, eu estou te chamando para uma promessa que eu fiz para Abraão. Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, mas eu também sou o Deus de Jacó, Moisés. Eu também sou o Deus que muda a sentença, que muda cativeiro, que muda a história de quem não presta, para ser alguém que presta. Quem gosta do nosso passado, irmão, é Satanás. Deus gosta mesmo é do teu futuro.
Quem gosta do teu passado é o acusador, porque a única base, o único material que ele tem para trabalhar é esse, porque só quem conhece o teu futuro é o Deus que você serve. É por isso que Satanás opera no passado, mas Deus trabalha no teu futuro. Então descansa o teu coração, Deus sabe o que tem para ti amanhã. Glória a Deus. Então Deus chama a Moisés. Vamos para o tópico de número 2, irmão, senão não vai dar tempo, eu me empolgo. O preparo de Moisés. Moisés foi chamado e recebeu o treinamento da parte de Deus para que cumprisse a sua missão com êxito. Deus ainda chama e prepara os seus servos. Talvez Ele esteja chamando para a realização de uma obra. Qual será a tua resposta? Moisés experimentou o silêncio e a solidão do deserto de Midian. Em sua primeira etapa de 40 anos de vida, viveu no Palácio Real e frequentou as mais renomadas universidades. O conhecimento adquirido por Moisés e empregado com sabedoria foi-lhe muito útil em sua missão de libertador, condutor, escritor, legislador na longa jornada, conduzindo Israel no deserto. Quando Moisés apacenta ovelhas, ele está cuidando da parte espiritual, está aprendendo a lidar com a parte espiritual. Mas quando Moisés está no Egito, os primeiros 40 anos que Moisés está vivendo no Egito, ele vai aprender conhecimentos, irmãos, científicos, conhecimentos humanos, porque não adianta nos prepararmos do ponto de vista espiritual, se nós não nos prepararmos também com o conhecimento necessário para que a gente ensine. Irmãos, só para que os irmãos entendam, para que não fique complexo, Moisés vai viver 120 anos, vamos fazer de uma forma pedagógica para que você registre isso no seu coração, diga 120 anos, 120 anos, se nós dividirmos 120 por 3, dá exatos 40 anos, os primeiros 40 anos Moisés passa no Egito, o segundo período de 40 anos, ele vai passar no deserto de Midian, porque quando Deus chama Moisés, ele já tinha 80, já está na segunda parte dos 40, e a terceira parte é justamente quando ele começa a exercer o seu ministério. Então teve 80 anos de preparação para 40 anos de ministério. 80 anos Deus forjando Moisés, para 40 ele exerceu o seu ministério. Um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus não é forjado do dia para a noite. Tem gente querendo exercer os 80 sem nem cumprir 40. Amém ou não amém? 40 anos no Egito, aprendendo sobre ciência, astronomia, porque não dava para conduzir o povo, irmãos, pelo deserto sem ao menos conhecer o GPS da época. O GPS da época era o quê? Estrelas. O Egito era especialista nisso. Não dá para conduzir o povo no deserto se não souber ao menos contar, para saber quanto de povo tem. Moisés aprendeu isso no Egito. A matemática é uma das ciências mais especializadas no Egito. Não dá para conduzir o povo pelo deserto se não souber o mínimo de botânica, ou seja, o que nasce no deserto, o que brota no deserto, o que dá para se alimentar no deserto. Ele aprendeu isso aonde? No Egito, 40 anos aprendendo isso. Ele se preparou com conhecimento. Depois ele passou 40 anos aprendendo o quê? Como cuidar de ovelhas. Parece ser algo inferior, mas como eu disse, os irmãos, a ovelha é um bicho melindroso. Uma coisa é a teoria, outra coisa é a prática. Então Moisés fica 80 anos sendo preparado para exercer 40 anos de ministério. Ele experimentou a solidão no deserto de Midian, como diz aqui o subtópico de número 2. Só que o conhecimento adquirido por Moisés e empregado com sabedoria foi-lhe muito útil na sua missão de libertador, condutor e escritor e legislador na longa jornada, conduzindo Israel no deserto. Tudo o que Moisés pôde fazer para se preparar, ele fez. Deus preparou, Deus lhe proporcionou. Sabe por que você está sentado aqui numa terça-feira, depois de ter trabalhado o dia inteiro? É Deus te preparando para aquilo que Ele tem no futuro para você. Então aprenda da palavra de Deus, se capacite, se especialize, porque quanto
conhecimento você tiver, maior será o seu êxito na sua jornada, na sua caminhada de fé. Por isso que a lição diz que é uma jornada de fé, irmãos. A nossa caminhada é grande, mas para isso é necessário preparo. Mas, irmão Wagner, eu sou levita, eu não gosto da palavra. Se você não gostar da palavra, você vai cantar sobre o quê? Canta, mas não sabe do que canta. Ah, eu gosto da palavra, mas eu não sou pregador. Mas e você vai evangelizar como? Se você nem sabe daquilo que crê. Eu já falei que a ovelha ela não fica onde o pasto está mal. E sabe qual é o alimento para a ovelha? A palavra. Se você não se especializa na palavra, está dando um pasto ralo, a ovelha vai embora, irmão, não quer te ouvir não. Agora, se você está se preparando, entendeu que para a ovelha tem que ter um pasto verdinho, apetitoso, que encha os olhos da ovelha e que de fato nutre ela, então coma da palavra, se especialize na palavra, para que você possa dar pastos verdejantes para as ovelhas. Amém ou não amém? É por isso que o Senhor é o bom pastor, e nada nos faltará. Ele me faz deitar em pasto qualquer? Não, Ele me faz deitar em verdes pastos. Ele me guia mansamente pelas águas tranquilas. Ele refrigera minha alma. Tudo isso era o que Moisés estava aprendendo. Quer ser um bom líder, Moisés? Faz com que o povo deite em verdes pastos, guia eles mansamente pelas águas tranquilas. Amém ou não amém? Então Moisés foi preparado, os 80 anos de preparo para 40 anos de ministério. Não dá para inverter a ordem, irmãos. O objetivo da chamada divina, o propósito divino era a saída do povo de Israel do Egito, liderado por Moisés. Deus pode, segundo o seu querer, agir diretamente. Contudo, o seu método é usar homens e mulheres junto aos seus semelhantes. Hoje, em relação a muitas igrejas, Deus está dizendo aos seus dirigentes: tira o Egito de dentro do meu povo. É o mundanismo entre os crentes, na teoria e na prática, no viver e no agir, enfraquecendo e contaminando a igreja. É Israel querendo voltar para o Egito. Deus, com mão poderosa, tirou Israel do Egito, mas não tirou o Egito de dentro deles. Por isso é um ato voluntário de cada crente que, quebrantado e consagrado, recorre ao Espírito Santo. A chamada de Moisés, irmãos, foi para tirar Israel do Egito, ou melhor, quem tira Israel do Egito é Deus, e depois Moisés tem a tarefa de tirar o Egito do povo, que é a parte terrível de se fazer. É por isso, irmãos, que muitas pessoas hoje já não gostam mais da palavra, porque a palavra parece ser dura, a mensagem da verdade parece ser dura, porque atravessar o mar vermelho, quem é que não quer? Ver o maná cair do céu, quem é que não quer? Toda a gente quer. Agora, quando Deus diz: destrói bezerro de ouro, para com a idolatria, santifica, consagra, jejua, daí para a gente isso é retrógrado demais, é antigo demais. A tarefa mais difícil não foi tirar Israel do Egito, foi tirar o Egito de Israel. Deus, irmãos, nos tira do pecado, nos tira da lama do pecado, mas quem tem que tirar a lama de nós somos nós mesmos. Eu não sei se os irmãos estão entendendo. Deus te tirou do mundo, agora cabe a você tirar o mundo de você. Deus tirou você do pecado, agora você faça o favor, tira o pecado de você. Deus já fez aquilo que era para Ele fazer, agora a santificação tem que ser com você. E a santificação é por intermédio da palavra. E é por isso que a gente está ouvindo todo esse ano, já estamos no mês 10, dia 10 do mês 10. E desde o início do ano, a mensagem é só essa: se santifiquem, se consagrem. Deus ainda chama líder, Deus ainda capacita pessoas. Então santifiquem, então consagrem. E se a gente não entender, o ano que vem vai continuar sendo assim, Deus falando: santifica, consagra, purifica, porque Deus quer libertar, Deus quer santificar, Deus quer levar uma noiva pura para morar com Ele no céu. Então o chamado de Moisés foi para isso, irmãos, e até hoje Deus está dizendo aos seus dirigentes: tira o Egito de dentro do meu povo. O mundanismo entre os crentes
na teoria e na prática, no viver e no agir, enfraquecendo e contaminando a igreja. E daí depois os crentes querem encher a boca e dizer: ah, mas Deus já não opera como antes, Deus já não faz como antes, porque antigamente eu sou de uma época que era assim, eu sou de uma época que era assado. É claro, irmãos, o pecado, o mundanismo vai enfraquecendo e contaminando a igreja. Se nós não voltarmos ao princípio, se nós não voltarmos à santidade, se nós não nos voltarmos para o que Deus está falando conosco acerca da santificação, acerca da oração, acerca da consagração, não haverá manifestação do poder de Deus. Diga amém ou misericórdia. Nós precisamos, irmãos, voltar às raízes. Nós precisamos entender que Deus está levantando seus dirigentes para dizer: tira o Egito de dentro do meu povo. São poucos, mas ainda há aqueles que estão pregando a palavra de Deus, a palavra da verdade. Vamos para cima. A síntese do tópico então foi essa, irmãos. Moisés foi chamado e preparado por Deus para que cumprisse a sua missão com excelência. O receio de Moisés e as suas desculpas. O Moisés impulsivo que matou o egípcio e o enterrou na areia já não existia mais. Ele havia sido mudado e moldado pelo Senhor e agora precisava crer não no seu potencial, mas no Senhor que o chamara. Ao ser chamado pelo Senhor para ser libertador dos hebreus, Moisés apresentou algumas desculpas. Eles não vão crer que o Senhor me enviou, ou não sou eloquente. Quantas desculpas também não damos quando Deus nos chama para um trabalho específico? As escusas de Moisés, assim como as nossas, nunca serão aceitas pelo Senhor, pois Ele conhece o mais profundo do nosso ser. A mensagem, irmãos, de Moisés, quando depois que Deus o chama para essa missão é: eu não consigo, eu não posso, eles não crerão, eles sabem do meu passado, mas isso não foi impedimento para que Deus fizesse uma grande obra através de Moisés. Não tinha desculpa que Moisés encontrasse que Deus não respondesse. Ele disse: Senhor, eu não consigo, eu não posso. A Bíblia nos diz, irmãos, que Deus diz: Moisés, você não está aí com um cajado na mão que você estava apacentando ovelha até agora? Solta ele no chão. Ele solta. Imediatamente aquele cajado vira uma serpente. A Bíblia nos diz que Moisés foge, porque quem é que não fugiria de uma serpente, não é verdade? Mas Deus diz: pega ela pela cauda. Ele apanha pela cauda, se torna um cajado de novo. Tá bom, Moisés, mas Senhor... Moisés, mete a mão no seu peito. Moisés coloca a mão no peito. Quando ele tira a mão do peito, está leprosa. Deus diz: agora mete a mão no peito de novo. Ele coloca a mão no peito, e quando tira a mão, está sã novamente. Creu ou não creu, Moisés? O que mais que é preciso para que você creia? E se eles não crerem, Senhor, Deus disse para Moisés: olha, você vai chegar lá, vai pegar água. Quando você jogar água no chão, a água se torna em sangue na terra seca. Eles vão crer, Moisés, não porque é você, mas porque eu estou contigo. Eles vão crer, Moisés, não porque tu é capaz, mas porque eu estou contigo. Irmãos, Deus tem investido em nossa vida há quanto tempo? Para que agora você fique arrumando desculpa e dizendo que não pode por conta disso, não pode por conta daquilo. Deus estava investindo na vida de Moisés 80 anos de preparação e investimento, para chegar no dia do chamado ele dizer: Senhor, mas eu não consigo, eu não posso, não dá. E tem gente que diz: olha, se eu não quiser, Deus não vai fazer nada, porque eu tenho livre-arbítrio. Experimenta, irmãos, desafiar o Deus que você serve. Quando Moisés põe a mão no peito e tira e está leprosa, Deus podia dizer: vai ou não vai? Quer ir com a mão leprosa ou quer ir tranquilo? Tem gente que diz: ah não, mas Deus me respeita. Ah, irmãos, Deus ele é soberano. Jonas disse: eu tenho livre-arbítrio, não vou pregar, ninguém manda em mim. O que aconteceu? Foi parar no inferno. Jonas mesmo vai dizer: do ventre do inferno eu clamei ao Senhor. Mas foi ou não foi no final das contas? Foi.
Você quer mesmo, irmãos, ficar arrumando desculpa e dizendo: eu não vou, eu não tenho capacidade? Deus está investindo em você até agora, você vai sim. Eu vim aqui como boca de Deus e eu vou profetizar sobre a sua vida, não tem para onde você correr. Aquilo que Deus te chamou, aquilo que Deus está investindo sobre a tua vida, Ele vai cumprir, você querendo ou não querendo, Deus vai cumprir sobre a sua vida. Não diga que você não pode, não diga que não tem capacidade, nem inventa desculpa, porque para cada desculpa que você tiver, Deus te dará um sinal dizendo: você vai não por sua capacidade, mas porque eu tenho investido em você. Deus não perde investimento. Moisés, você vai. A Bíblia nos diz, irmão, que Moisés, ele continua dizendo: não vou, não vou, não vou. Deus se ira. Eu sou pesado de língua, eu sou pesado de boca. A Bíblia nos diz que Deus se ira com Moisés. Diz: tu não quer falar, tudo bem, chamarão o teu irmão, eu vou falar contigo, tu fala para ele, ele fala para o povo, mas que você vai, você vai. Se você não conseguir, irmãos, Deus vai colocar um sócio do teu lado, mas que você vai, você vai. Amém ou não amém? Para cada desculpa, irmãos, aqui, quantas desculpas nós damos a Deus quando Deus nos chama para um trabalho específico? As escusas de Moisés, assim como as nossas, nunca serão aceitas pelo Senhor, pois Ele conhece o mais profundo do nosso ser. Deus não erra. Ou você acha que Deus fica fazendo teste? Vamos ver se vai dar certo com o evangelista Jackson. Não deu certo, vamos ver se vai dar certo. Não, Deus não erra, irmão. Se Deus chamou você é porque Ele sabe da sua capacidade. Deus concede poderes a Moisés, a fim de encorajar Moisés e confirmar o seu chamado. Deus realiza alguns sinais. Da mesma forma, Deus ainda demonstra sinais para nos mostrar o seu poder e a sua vontade. Como eu disse aos irmãos, esses sinais aconteceram para quê? Para que Deus mostrasse para Moisés: é eu que faço na tua vida. Você não pode, mas eu posso. Tem gente que acha que sinais é para ele se promover, dizendo: olha como Deus fala quando eu prego, olha como Deus faz quando eu canto, olha como eu oro e as pessoas são curadas. Não, irmãos, os sinais é para que o nome de Deus seja glorificado. Não tem a ver com Moisés os sinais, tem a ver com Deus dizendo para Moisés: é eu que faço e não você que faz. Moisés não revelou ao seu sogro Jetro o que ele faria no Egito, ainda não era a hora certa para isso. O líder precisa saber o momento adequado para revelar os seus projetos. Entretanto, Moisés não poderia partir sem o consentimento da sua família. Assim, ele disse a Jetro que iria ao Egito rever os seus irmãos. Eu irei agora e tornarei os meus irmãos que estão no Egito para ver se ainda vivem. Jetro prontamente liberou Moisés, dizendo: vá em paz. Moisés não saiu sem a bênção dos seus parentes. Para realizar a obra de Deus, o líder precisa ter o apoio e a cooperação da sua família. Se você ainda não o tem, ore a Deus nesse sentido. Moisés tem esse encontro com Deus, vê esses sinais, e quando ele regressa com a missão de voltar para o Egito, ele vai ter com o seu sogro, e o seu sogro abençoa a sua partida até o Egito. Primeiro, ele não revela todos os planos, porque tem coisa, irmãos, que é você e Deus. Nem tudo que Deus te dá é para ser compartilhado com todo mundo. Nem todo mundo tem a capacidade de suportar aquilo que Deus colocou na tua vida. Eu vou repetir isso porque é forte. Nem todo mundo tem a capacidade de suportar aquilo que Deus colocou na tua vida. Por isso não dá para contar sonho para todo mundo. Por isso não dá para nós abrirmos a nossa intimidade para todo mundo, porque nem todo mundo tem estrutura para suportar. Me dê um exemplo, irmão Wagner. A Bíblia nos diz que José tem um sonho. Ele conta para a família pensando: olha, quem mais próximo a mim do que a minha família? Ele conta para a família. O que acontece? Os irmãos se iram. Os irmãos se iram. Só que a Bíblia nos diz que Jacó guardou aquilo no seu coração. Os irmãos não entenderam, mas o pai entendeu. Nem todo mundo naquela mesa tinha estrutura para suportar o que Deus estava fazendo na vida de José. Quando Moisés vai falar com Jetro, ele não diz: olha, Deus se revelou a mim numa sarça, ele falou que eu vou ser o libertador. Não, ele diz: olha, eu vou cumprir a missão, eu vou ver os meus irmãos.
Não dá para você sair contando para todo mundo, irmãos, porque tem gente que está disposto a matar o teu sonho. E se não conseguir matar o teu sonho, talvez mate você, tente matar você, como foi com José. Então tem coisas que Deus revela para mim que eu não posso compartilhar com todo mundo. Mas é irmão da igreja, eu não posso compartilhar com todo mundo. Mas senta na minha mesa, eu não posso compartilhar com todo mundo. Nem todo mundo tem estrutura para ouvir aquilo que Deus tem na tua vida. Segunda parte, o líder precisa ter o apoio e a cooperação da sua família. Se você ainda não tem, ore a Deus nesse sentido. Você precisa, irmãos, como eu disse, ser primeiro um líder na sua família, para que depois você possa liderar alguém. As pessoas da sua casa têm que ver Deus em você. As pessoas da sua família têm que ver Deus em você. Moisés vai com a bênção do seu sogro. Moisés era uma bênção para a sua família, para depois ser uma bênção para Israel. Tem gente que quer ser uma bênção para todo mundo, mas não quer ser uma bênção para a sua casa. Diga misericórdia, Senhor. Senão eu vou achar que Deus está falando contigo. Reage. Moisés primeiro era uma bênção na sua casa, para depois ser uma bênção para Israel. Tem gente que consegue ser uma bênção para todo mundo, mas não consegue ser uma bênção para a sua casa. A sua casa, irmãos, tem que ser um dispenseiro de bênção para a tua vida. Que quando você for para a igreja, a tua esposa possa te abençoar, que Deus te abençoe. O teu esposo possa te abençoar, que Deus te abençoe. Que quando você vier pregar aqui, que ao menos a sua família dê glória a Deus. Que quando você vier cantar, que ao menos a sua família reaja. Porque imagina que terrível, irmãos, todo mundo consegue sentir a presença de Deus na igreja. E a sua família pensando aí de baixo, é uma bênção na igreja, mas lá em casa só Deus sabe. Isso é terrível. Se a sua família ainda não é uma bênção, se o seu marido não é uma bênção, se a sua esposa, se os seus filhos não são uma bênção, a lição diz: ore a Deus nesse sentido. Deus vai converter o coração deles e o nome do Senhor será glorificado. Amém? Síntese do tópico: Deus não aceitou as desculpas ou as escusas de Moisés. Ele também não aceitará as nossas, pois Ele conhece o mais profundo do nosso ser. Próxima lição, sábado às 18 horas, um libertador para Israel, a parte final. Irmãos, Deus te conhece. Deus investiu em você. Não tem desculpa que você arrume que impeça o agir de Deus na tua vida. Amém? Que Deus os abençoe em Cristo Jesus. Gostaria de estar passando a continuação do trabalho do evangelista Romeu Ramos.